uma grande diferença entre aquilo que nós chamamos de ordinário e de extraordinário. Você concorda comigo? Aquilo que é ordinário, ele pertence a que sentido da vida? A ordem. Aquilo que é esperado, aquilo que é costumeiro, aquilo que é rotina, aquilo que nós esperamos acontecer, porque faz parte de toda a experiência humana. Nós esperamos morrer. Morrer é ordinário. Nós esperamos ficar doentes. Isso é ordinário. Nós esperamos que as pessoas progridam. Nós esperamos que elas melhorem, que elas amadureçam. Isso é ordinário. É ordinário ter fome, por exemplo. Entretanto, a palavra extraordinário já nos leva para outro lugar, para aquilo que está fora da ordem, da expectativa, daquilo que o povo ou a própria humanidade espera. São aqueles grandes milagres. Os milagres são extraordinários. São aquelas grandes provas de fé, de confiança. São provas extraordinárias. Como nós estamos caminhando com o então Abrão, nós estamos observando os passos da fé desse que é chamado pai da fé, não só do povo judeu, mas no povo também da igreja. Paulo faz isso lá em Romanos capítulo 4. Diz, ele também é pai nosso. Ele é pai também da fé para os cristãos. Compartilhamos uma fé parecida com a dele. Nós estamos nas pisaduras da fé dele. Nós estamos observando onde ele colocou o pé, como aquelas trilhas que tem lá no Crato, que você vai lá para a cascata e você vai observando os sulcos na terra, onde as pessoas já pisaram, para que você pise também e não escorregue. A gente quer pisar no mesmo canto, para a gente conseguir alcançar o que ele alcançou, até mais, porque nós estamos na nova aliança, nós sabemos mais do que ele. Nós conhecemos Jesus, nós podemos ir além do que ele foi. Mas nós estamos caminhando com ele. Existem 3 grandes eventos na vida de Abraão. O então Abrão, no capítulo 12, inicia a sua jornada. Ele é um homem ordinário, de uma cidade ordinária, e filho de pais ordinários também. E esse homem ordinário e sua família ordinária recebe a voz do Senhor, que não tem nada de ordinário. Ouvir a voz do Criador em uma terra corrompida tem várias coisas extraordinárias operando aí. Primeira, quando Deus fala com o homem, isso em si é um evento extraordinário. É Deus de cima falando com o homem de baixo. Mas existe outro elemento aí que opera. O outro elemento é de um Deus puro e santo, falando com um povo agora corrompido. Um povo que se reúne, se congrega para levantar uma torre, para confrontar esse poder, para desafiar esse Deus. Estamos diante, então, de um Deus que fala e chama e diz, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da tua família, deixa esse povo e vai para a terra que eu te mostrarei, porque de ti eu farei uma grande nação. Anda na minha presença, anda comigo, ouve minhas promessas, e você e sua família serão bênçãos para todas as famílias da terra. Capítulo 12 é o primeiro grande evento. Quando nós vamos caminhando, o segundo grande evento é o capítulo 15. Porque é nesse capítulo que este então Abrão, cujo nome não foi transformado ainda em Abraão, ele ainda não entende todos os elementos da promessa. Ele de fato vive pela fé. Mas no capítulo 15, por uma necessidade que vem do coração de Deus, Deus chama agora Abraão e faz uma aliança com ele. Uma aliança com termos definidos. Uma aliança que já fora feita com Noé, um pouco menor, não com tantos detalhes, com poucas promessas, mas agora com Abraão nós temos uma grande aliança, a primeira grande aliança sendo feita na história da redenção. Esse é outro momento que Paulo muitas vezes resgata no Novo Testamento, dizendo que Abraão foi justificado pela fé nessas promessas, pela fé nesta aliança. Capítulo 15, então, é o segundo grande evento. O terceiro grande evento na vida deste pai da fé, sobre o qual nós deitamos os nossos olhos e observamos a sua vida, é o capítulo 22. É aquele momento em que Abraão está estabilizado, recebe o fruto da promessa, que é um filho, e agora Deus diz, olha, levanta de madrugada e vá matar o seu filho, porque eu quero um sacrifício dele. Esse é o último grande pico na história de Abraão. O último grande evento onde a sua fé é colocada em prova, é colocada no crivo de Deus, para perceber se ele é aprovado ou não.
Nós estamos, então, encerrando um primeiro ciclo. Entre capítulo 12 e capítulo 15, nós temos o estabelecimento do que agora eu chamo, nos capítulos 13 e 14, não de grandes eventos extraordinários, como o 22, eventos de grande fé. E me parece que os crentes hoje estão viciados no extraordinário. E é muito importante o que nós vamos fazer nesta noite. Observar os caminhos do pai da fé, não somente nos eventos extraordinários, mas também nos eventos ordinários. Nas pequenas decisões. Você lê o capítulo 13 e diz, o que é isso? É uma decisão sobre terra? É uma briga de herança? É isso que está acontecendo? O que é que isso tem a ver com o plano de Deus? Tem muito a ver. Tem muito a ver. Nas pequenas coisas, Deus também opera. No capítulo 14, uma guerra de 4 reis contra 5 reis. Um primo sendo levado cativo e agora esse parente indo buscar esse primo, indo guerrear, dando um dízimo a um rei chamado Melquisedeque. O que é que essas coisas têm a ver com a linha do tempo que Deus tem preparado para Abraão, para Israel, para Jesus? Parece que são eventos deslocados, né? Às vezes você está ali assistindo um filme e você tem uma linha ali, você tem um protagonista, você tem uma história, aí de repente acontece algo que você não entende o que tem a ver com a história principal. Por que isso foi colocado aqui? Nós vamos perceber que também nos momentos ordinários a nossa fé é provada. E esses crentes que nós temos hoje, que somos nós estamos viciados e fomos intencionalmente viciados em um tipo de dopamina espiritual, em um tipo de extraordinário que parece ser a única coisa a qual nós buscamos na igreja, a única coisa a qual nós buscamos no cristianismo. Nós queremos o extraordinário de Deus, nós queremos os milagres de Deus. Para nós, só é espiritual alguém que fez um sacrifício de entregar toda a sua vida pelo Evangelho. Só é espiritual esse. Só é crente esse que entregou tudo. Nós não conseguimos mais ver. Perdemos a visão daquilo que é ordinário. Muitas vezes desses santos ordinários, que são fiéis há tantos anos, que têm feito tanto aos poucos, mas têm feito. Nós perdemos a vista das pequenas coisas que Deus tem feito em nossas vidas mesmo. Pequenas bênçãos. De tudo aquilo que Deus tem operado na nossa vida para o nosso bem e para a glória dEle. Nós precisamos voltar os nossos olhos para os caminhos ordinários. E nesses caminhos é demandada muita fé. Tanta fé quanto seria necessário para algo extraordinário. A mesma fé que é demandada de quem precisa entregar seu filho à morte, é o mesmo tanto de fé que é demandado de quem precisa seguir a Jesus nos dias ordinários. Você está pronto? Você está pronto a seguir Jesus no discipulado das coisas simples da vida? Você está pronto a seguir Jesus não só nos grandes milagres? Você pensa em Jesus fazendo milagres e toda aquela empolgação, Jesus ressuscitando pessoas. Mas tinha dias que Jesus não fazia isso. Tinha dias que eles estavam em busca de organizar as finanças. Tinha dias que eles sentavam para comprar o pão. Qual a missão de hoje? Venham cá, discípulos, qual a missão de hoje? Vão lá em outra cidade e comprem pão. A gente precisa comer. Existem dias ordinários também no ministério de Jesus. O ministério de Jesus é muito corrido, são 3 anos, mas coisas ordinárias também aconteceram. Coisas simples, como todos nós vivemos. Então, primeiro nós vamos observar o texto no capítulo 13. Capítulo 13 inteiro, nós já lemos e temos um adiantamento em relação a isso, de que esta fé que é demandada de cada um de nós, nos leva nesses caminhos ordinários, em primeiro lugar, a paz nos relacionamentos interpessoais. A fé que eu tenho em Deus afeta meu relacionamento contigo. A confiança que eu tenho em Deus afeta o modo como nós nos relacionamos, como nós nos damos bem ou mal. Nós observamos que o capítulo 13 está focado em uma mudança narrativa aqui. Nós temos um Abraão que vai para a terra que lhe foi prometida, faz então ali no capítulo 12 um altar, mas chega uma fome sobre a terra. Então, após essa fome, ele vai para o Egito,
buscando se refugiar, e lá no Egito ele erra. Ele entrega a sua esposa para dormir com o faraó. Ele falha na sua fé de tal maneira que torna-se um covarde para, no final das contas, receber bênçãos. Observa comigo que, no final das contas, o capítulo 12, versículo 16 nos diz: este, o faraó, por causa dela, Sarai, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Ele recebeu um benefício pela fraqueza de sua fé. Porque ele cedeu e não confiou em Deus. Ele recebeu o benefício financeiro. E é por conta desse benefício que ele está agora em uma tensão. Esse benefício traz uma tensão relacionada a alguém que a gente esqueceu, mas que saiu com ele de sua terra natal. Ló. Nós então estamos entrando no capítulo 13 com Sara colocada de lado. Ela não é mais o centro da narrativa, mas uma tensão que surge no relacionamento entre Abraão e Ló. Veja comigo o versículo 1. Abraão saiu do Egito e foi para Neguebe. Ele e a sua mulher e tudo o que tinha. E Ló foi com ele. Perceba a ordem. Abraão, mulher, tudo o que tinha, suas posses. E por último, Ló. Ló é um parente, digamos, de fora do núcleo da família. Ele não é irmão. Ele não é filho. Ele é alguém associado. É familiar de segunda geração. Então, Ló vai com ele. Versículo 2. Abrão era muito rico. Possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda. Ele volta para o lugar original. E nesse local ficava entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Embora o texto não diga, ao que se dar a entender aqui, inclusive pela mudança de perspectiva de Abrão, relacionado a Ló, seu primo, nós temos aqui um Abraão arrependido. E ele parece arrependido por voltar ao lugar original do qual ele partiu. Ele volta a esse altar original, como quem dizendo, a minha ida ao Egito foi um erro. O modo como eu agi no Egito foi um erro. Então eu volto. E um elemento que deixa muito claro aqui esse retorno, ou esse arrependimento, é o final do versículo 4. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ele adorou ao Senhor. Ele invocou este nome que é tão importante. Esse movimento de erigir altares, de fazer altares, ele pode ser visto de duas maneiras no Antigo Testamento. Pode ser um movimento de idolatria, onde você levanta altares para os deuses, que não é o Deus de Israel, não são os deuses que correspondem a Yahvé, o Senhor nosso Deus. Mas também pode ser visto de maneira positiva, levantar um altar para adorar ao Senhor. Lembre-se, o culto ainda não tinha sido organizado, como foi em Êxodo, em Levítico, no estabelecimento da nação de Israel. O culto ainda não está organizado. Então a coisa mais básica do culto ao Senhor é levantar um altar de pedras e fazer um sacrifício. Nós não sabemos se eles cantavam músicas, nós não sabemos o que eles falavam sobre Deus, nós não temos acesso ao modo como esse culto era feito. Mas uma coisa é certa, Deus era invocado, Deus era chamado àquele lugar para ser adorado. O padrão é o mesmo. Deus é adorado hoje no culto cristão e era adorado naquela época no culto dos patriarcas. Me parece, pelas entrelinhas, um Abrão mudado. Um Abrão que percebe seus erros e começa novamente a invocar o nome do Senhor. Por que eu digo isso? Porque no final do capítulo 12, Abrão é um homem que faz as coisas por si mesmo. Ele não pede o conselho do Senhor. Ele está fazendo suas estratégias para sobreviver, porque não tem pão. Então ele vai para Faraó. Ele chega em Faraó, no Egito, nessa grande nação, que tem um grande exército, que é poderosa há muitos séculos. Percebe Abrão que talvez Faraó se apaixonasse por sua mulher. Não só Faraó, qualquer homem. Faz uma estratégia. E essa estratégia ele mantém de tal maneira que permite que Faraó durma com sua mulher. Algo que é extremamente nojento aos nossos olhos, mas ele permite como uma estratégia de
sobrevivência. Você não vê Abraão procurando o Senhor, invocando o Senhor em terra estrangeira. Agora ele volta e volta a invocar o nome do Senhor, talvez percebendo o seu erro daquilo que havia feito. A tensão então surge por conta da riqueza de Abraão. Aquilo que ele vai buscar por sua própria força é riqueza. O que ele ganha ao dar sua mulher para outro dormir é dinheiro. É isso que ele ganha. Ele tem bois, ele tem prata, ele tem ouro. Ele conseguiu benefícios. E essa riqueza é quem vai causar problemas a Abraão. Essa riqueza é quem vai causar tensões dentro da família a partir do versículo 5. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. É óbvio que se a família está ali junta, também o outro vai crescendo junto com o pai da família. Versículo 6, a terra não podia sustentá-los, para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Isso é tão evidente que no versículo 7 houve um desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. A tensão surge da própria riqueza. A tensão surge do crescimento dos rebanhos. Isso era muito comum. Esse tipo de tensão entre pastores era comum. Então você tem um local que tem certa escassez de água, você tem um local que tem certa escassez de vegetação, e você tem um gado, e você tem ovelhas. Precisam comer, precisam tomar água. Quando você observa a terra é escassa. Então, daí surgem as grandes brigas e muitas vezes as grandes guerras nesta época. Briga por terra, para que meu rebanho tivesse onde comer, para que meu rebanho não morresse. Perceba como era frágil a vida naquela época. Se o teu rebanho morresse de inanição, você perdia tudo. Uma vez que toda a riqueza era baseada nos rebanhos, era um povo nômade, era um povo que não plantava, era um povo que não esperava uma colheita de meses, eles tinham que andar, eles viviam em tendas. Olha o versículo 5 no final. Ló tinha rebanhos, gado e tendas. Eles viviam armando e desarmando tendas, uma vez que eles estavam em peregrinação. O texto fala de Abrão indo e voltando, fazendo as suas incursões naquela terra, ou suas jornadas naquela terra. É um povo que precisa desses animais para sobreviver. Come da sua gordura, aproveita do seu casco, aproveita do seu chifre, aproveita do seu sangue, aproveita do seu leite, aproveita tudo. Se morrem, acaba a subsistência. Esse desentendimento é interessante o versículo 7, uma vez que ele diz que é um desentendimento entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão, mas tem um outro elemento aí, final do versículo 7. Nesse tempo, os cananeus e ferezeus habitavam essa terra. Tinha mais gente ali. Não era só eles em tensão. Tinha mais gente, tinha povos ali, inclusive povos bem violentos. A tensão existe entre eles porque tem muita gente, está lotado naquele lugar. Então vem o estabelecimento daquilo que Abrão traz como proposta para Ló. Qual a proposta dele? E aqui já devemos nos preparar. Uma vez que, se Abrão é o destinatário da promessa de Deus, de que ele receberia uma terra, Abrão tinha todo o direito de dizer, olha Ló, não dá mais para a gente andar junto. Você veio, eu lhe dei certos benefícios, você enriqueceu ao meu lado, mas agora essa terra é minha. Eu quero lhe convidar a se retirar. Então, seus pastores estão brigando com os meus. E quando eu leio esse texto, eu me imagino fazendo isso. Eu me imagino completamente, 100%, tendo esse tipo de atitude. Eu não sei se você é mais santo do que eu, mas eu espero que você se imagine também, dizendo, olha, vamos encerrar agora, pega o beco, vá-se embora, porque agora não dá mais para a gente estar junto. E ele chama, mas tem outro tipo de atitude. Versículo 8. Não deveria haver conflito entre mim e você, diz Abrão a Ló, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. A ideia de parentes que se amam. Não é só um parente ali perto, mas é um parente que foi criado junto, primos, que andam juntos, por exemplo, desde cedo.
nós temos aqui um tipo de amor familiar. E ele continua dizendo, versículo 9, não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim, mas em que termos? Se você for para a esquerda, irei para a direita, se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, o jardim do Éden, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Então, isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então, Ló escolheu para si toda a campina no Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Irmãos, nós podemos observar esse texto de duas maneiras. Alguns intérpretes observam esse texto e dizem, não, isso aqui é algo normal, não tem nenhuma grande virtude de Abraão, nenhum grande pecado de Ló. Pelo contrário, eles têm uma escolha dentro de si, escolhem o caminho da paz e não o caminho da briga, e cada um vai para um lado. É algo simples, não podemos ver que um é bom e que um é mau. Mas eu quero que você vá lendo Gênesis e vá afinando a tua percepção sobre a narrativa bíblica. Muitas vezes a narrativa bíblica ela é muito sutil. Ela não nos dá uma resposta clara, como Paulo dá nas cartas, nas epístolas, dizendo isso é isso e aquilo é aquilo. Muitas vezes a narrativa bíblica nos dá pistas daquilo que está acontecendo. Uma das pistas, primeiro, que Ló tem um coração corrompido é que ele ergue os olhos. É uma palavra muito parecida para Eva olhando para a beleza da fruta. E agora Ló ergue os olhos e vê o quê? Uma terra de uma campina. Nós estamos falando aqui de uma terra, eles estão em um tipo de planície alta, que dá para ver muita coisa ali no Vale do Jordão. Esse Vale do Jordão ele se estende até o Mar Morto. Eu não tenho uma figura aqui para mostrar. Mas esta região, entre o Vale do Jordão e o Mar Morto, que existe até hoje, é uma região muito fértil, chamada muitas vezes de delta do Nilo, delta ali do Egito, que rega, aqueles rios regavam e tornavam um lugar muito bonito. Por isso que era bem regado. Agora, olha as referências que Moisés dá, como o jardim do Senhor, parecido com o jardim do Éden, tão bonito que era. Mas o jardim do Éden não é mais para nós. Ló não deveria ansiar por um lugar como o jardim do Éden, uma vez que foram expulsos. Ainda mais, ele compara a terra do Egito. O Egito também não é um bom lugar na narrativa bíblica. E aí tem um comentáriozinho. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Era muito bonito. Só que como Moisés já está lá na frente, ele sabe tudo o que aconteceu, era muito bonito. Mas quando Deus destruiu, lá no capítulo 19, Sodoma e Gomorra ficou feio, ficou queimado, ficou árido. Essa é a primeira pista de que a opção que Ló toma é uma opção pecaminosa. A segunda pista está no versículo 13. O texto diz que Ló vai armando tendas até chegar em Gomorra. Ele vai armando tendas, até chegar em Sodoma. A ideia é que ele vai se aproximando cada vez mais dessa cidade terrível. Ele vai sendo atraído. Eu lembro que o J.C. Ryle, no livro Santidade, fala sobre esse progresso. Porque até chegar em Sodoma, nessa cidade de pecadores, nós não temos uma viagem de um dia só. Nós temos um progresso, dia após dia. Armava a tenda, cada dia mais perto. Embora não seja isso que o texto diz, mas Riley diz, parecem os crentes, que cada dia mais se aproximam do pecado, no mundanismo, vão se aproximando do mundo, dia a dia, um pouquinho de cada vez, até que chegam em Sodoma e são destruídos lá. Vão armando as suas tendas até chegar lá. E o texto nos diz, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. É para esse lugar que Ló escolhe ir. O que é que nós estamos observando até aqui? Que este homem de fé, mesmo que tenha sob si o risco de perder a terra, lembre-se,
A terra que está tendo tensão agora entre os pastores é a terra que Deus prometeu a Abrão. Faz parte dessa terra que Deus prometeu. Quando Abrão abre a opção para Ló escolher para onde iria, ele se abre ao perigo de Ló dizer, eu quero ficar aqui. Ele se abre ao perigo de Ló escolher a terra prometida e ele perder a terra prometida. Não foi ele que disse? Negócio não é assim? Negócio é negócio. Se você me diz, olha, escolha este terreno ou este terreno, tanto faz, pastor. O que o senhor escolher é seu. Você pode reclamar depois se eu escolher o melhor, o mais caro, o mais amplo. Você me deu a opção. Então ele se coloca nesse risco. Se foi tolice, o texto não diz. Mas nós temos dois elementos aqui. O elemento de um homem que caminha pela fé e diz, se Deus quiser me dar essa terra, Deus vai me dar. Não é por briga com Ló que eu vou conquistar essa terra. Não é brigando com meu parente chegado que eu vou conquistar essa promessa de Deus. Deixa que Deus vai mostrar. E o outro elemento é que Ló não é um homem escolhido por Deus. De tal maneira que ele nem percebe que poderia escolher a terra prometida. Ele olha logo aquilo que lhe traz vantagem. Ele observa logo aquilo que pode lhe dar riqueza, mais riqueza. Então, quando ele vê uma terra bem regada, o que é que ele pensa? Meus rebanhos vão comer mais, vão engordar mais, vão dar mais crias. Agora eu me dei bem. É tão irônico isso, né? Uma vez que o homem de Deus abre mão do conflito e da conquista das coisas para si. E, por outro lado, Deus direciona o outro homem a escolher aquilo que lhe pertencia, porque ele era do mundo, a não escolher o que pertencia a Abrão. O risco aqui que nós observamos como de fora da narrativa é que Abrão perdesse tudo, mas Deus não permite que seus filhos percam as promessas que ele lhes deu. De tal maneira que ele conduz os corações dos homens, inclusive ao pecado que conduz, à ganância que conduz, para que esses homens mesmo se autodestruam, não seja necessário que nós destruamos eles. Eu tenho muitas lições aqui para perceber. E quando Deus entra em cena novamente no versículo 14, é como se Deus aprovasse a conduta de Abrão. É como se Deus dissesse, muito bem, meu filho, você fez certo. Olha Deus entrando em cena no versículo 14. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou, Ló vai embora, a tensão acaba, e Deus diz, erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Porque toda esta terra que você está vendo, eu a darei a você e à sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Deus volta para ratificar. Deus volta para dizer, muito bem, você não perdeu a terra. Nós temos aqui um movimento de ganho e ganho. Abrão escolhe não lutar, então ele não perde a amizade de seu parente chegado. E Abrão ainda recebe a aprovação de Deus. Você imagine que ele tivesse tomado a escolha que eu tomaria, que você tomaria. De brigar, de dizer, a herança é minha. Você veio porque quis, agora vá-se embora. Eu não vou aceitar você ficar aqui. Começar uma briga, começar uma discussão. Por vezes chegar às vias de fato. Foi Deus que prometeu. Eu mereço estar aqui, você não merece. Ele perderia a amizade de seu parente chegado. E ele perderia a aprovação de Deus. Que Deus nos dê um coração parecido com o de Abrão. Às vezes, nós precisamos lutar pelo que é nosso. É justo. Mas nem sempre, irmão. Nem sempre. Muitas vezes, Deus nos chama a confiar nele. Se o ímpio pede uma capa, dê a ele. Se o ímpio pede que você se humilhe diante dele, se humilhe. Se for por amor a Cristo, às vezes vale a pena abrir mão. Se for por amor a Cristo. Se for pelo testemunho cristão. O cristianismo, ele vai além
das expectativas desse mundo. As expectativas desse mundo é que você lute pelo que é seu. As expectativas do cristianismo é que, com sabedoria, você perceba que às vezes é melhor confiar em Deus e não na sua própria força. Isso nos leva à paz nos relacionamentos. A fé em Deus também nos leva ao cumprimento de nossos compromissos familiares. É meio que um equilíbrio acontecendo aqui. Ao passo que Ló, de certa maneira, dá uma rasteira em Abrão, escolhe a melhor terra, parece um homem ganancioso. Logo nós temos o capítulo 14, e nós não vamos ler versículos 1 a 11, nos falando sobre uma guerra que surge. É uma guerra que surge naquele lugar, naquele contexto, entre 4 reis contra 5 reis. Dentre esses reis, nós temos os reis de Sodoma, de Gomorra, que perdem, eles estão na aliança perdedora, dentro desse conflito, dentro desses exércitos, eles fogem, versículo 10. Alguns caíram em poços, são poços de piche, né? Meio que um asfalto ali que se removia, um betume, e os restantes fugiram para o monte. E já os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento se foram. E adivinha quem estava no meio aí? Pois é. Mais um tipo de dica nos mostrando como a escolha de Ló foi uma escolha errada. Logo que ele chega, ele se envolve em um conflito. Logo que ele chega, ele é apanhado no meio de um conflito, no meio de uma guerra. De tal maneira que nós lemos dos versículos 12 ao 16, como essa necessidade familiar é suprida por Abrão relacionada a Ló. Versículo 12. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, um homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abrão, o hebreu. Este morava junto dos carvalhais de Mamre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. De noite, Abraão dividiu os seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Obá, que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também o seu sobrinho Ló, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Que é mais uma prova de que a fé em Deus nos conduz a que não é bem um evento ordinário. Nós estamos falando de uma guerra. Mas nós não temos grandes eventos de fé acontecendo, embora você vai perceber que foi requerida a fé de Abraão nesse contexto aqui. Você tem alguém que anda com você, você tem um sobrinho, alguém que é colocado debaixo de sua autoridade, que cresce com você. Há um conflito entre vocês, ele se aparta, ele escolhe o que é melhor. O que é que todos nós aqui faríamos em relação a este relacionamento? Nós diríamos, nunca mais eu falo com ele. Ele não quis me passar a perna, ele não quis escolher a melhor terra, pois nunca mais nós vamos nos relacionar. O que eu tinha para dar para ele, eu já dei. Ponto final. E aí nós temos um homem, agora que ouve a situação de seu sobrinho, e decide sair da sua casa para enfrentar uma guerra para resgatá-lo a ele e a sua família. É um homem honrado, na minha visão. É um homem que, inclusive, de novo volta o tema das promessas de Deus. Primeiro, ele tem a terra em perigo, no capítulo 13. Agora, o que é que ele tem em perigo? A própria vida. Quando você se torna um líder de um pequeno exército, para entrar dentro de uma guerra, o que é que você coloca na mesa? Você coloca a sua vida em risco. Você pode morrer. E imagine, se Abrão morre, a promessa não é cumprida. Porque a outra grande parte da promessa, além da terra, é de uma família, que lhe nasceria um filho. Ele não tem filho ainda. Se esse povo que tem fé fosse racional, esse povo não faria o que fizeram. Porque Abrão sentaria e faria as contas. Olha, Ló não é nem meu filho, não é nem meu irmão, não é nem meu parente tão próximo assim. Eu já estou meio cansado. Nós estamos distantes. É uma guerra complicada. 4 reis contra 5 reis.
a aliança vitoriosa tomou ele. Venceu as grandes cidades de Sodoma e Gomorra. Derrubou grandes muralhas. Para que eu vou me meter nisso? E ainda mais, me colocar em risco para salvar um desgraçado como ele. Mas a honradez de um homem leva ele a cumprir seus compromissos familiares, nem que seja relacionado a pessoas que ele não goste tanto. Ele cumpre. E eu imagino que com fé. Ele diz, eu vou, e se Deus quer cumprir a promessa comigo, eu não morrerei. Então vou. Essa fé que nos guia nas nossas decisões, que nos faz não temer. É um exército pequeno, 318 homens. Pode ser que esse exército seja maior, uma vez que nós temos ali aliados. Nós temos Manre, o amorreu, nós temos Escol e nós temos Aner. Talvez outros homens e outros pequenos exércitos se aliaram, mas da casa de Abrão, sai ele como general e 318 homens. É muito específico, né? 318 homens. Alguns pensam em tentar interpretar esse número como uma numerologia. Disseram que 300 significa T e é cruz. E 18 significa Jesus Cristo. Aí é Jesus na cruz. O pessoal tem imaginação, né? E já Joséfo dizia que 318 eram generais. Eram 318 generais, cada um com um exército. Era um exército de milhões de pessoas. Não é nada disso. Era um pequeno exército mesmo, que atacava à noite, fazia expedições à noite, de surpresa. Nós vemos aqui uma face de Abrão que não conhecíamos. É o Abrão estrategista. É o Abrão guerreiro. Isso era demandado dos homens na época, que fossem líderes de sua casa, que fossem líderes de rebanhos, que administrassem e também que guerreassem. Era difícil a vida nessa época, né? Eles precisavam lutar pela vida dos outros também. E ele traz os bens e também traz o seu sobrinho, Ló. Nós temos um homem cuja fé leva ele a cumprir seus compromissos. Compromissos de homem, compromisso de gente. Compromisso de família. Não tem nada a ver com Deus aqui. Ló não está dentro da promessa. A promessa é para Abrão, para sua esposa e para os filhos que teria. Não tem nada a ver com a promessa, Ló. Deus deu alguma promessa para Ló? Nenhuma. Mas aqui tem a ver com os relacionamentos de vida, ordinários, normais. Quando nós observamos a última parte do capítulo 14, versículos 17 até o versículo 24, nós somos conduzidos ainda a um evento ordinário, que é o pós-guerra, onde a fé em Deus conduz Abrão à confiança no suprimento de Deus. Aqui, para mim, a prova cabal de que o Abrão lá do Egito amadureceu e agora confia no suprimento de Deus. Uma fé que leva ele a ter paz nos relacionamentos, a não brigar, a confiar que Deus supriria aquilo que ele precisa em relação à terra, também a confiar que Deus supriria em relação àquela guerra, para ele cumprir seus compromissos, e também que Deus supriria em relação ao dinheiro, ao ganho, ao benefício. Quando você entra em guerra, uma das grandes questões da guerra são os gastos. Você está vendo aí as guerras entre as nações, Israel, Irã e tal. Às vezes a gente pensa que é só ideologia e tal. Irmãos, na maioria das vezes envolve dinheiro, gasto. Cada míssil daquele custa milhões. As nações têm que fazer cálculos, quanto elas vão investir, senão elas vão quebrar e tudo mais. Quando um homem sai com 318 homens, provavelmente aqui nós temos todos os homens capazes que havia dentro do seu acampamento. Alguns desses homens morreram. Alguns desses homens precisavam comer durante esses dias. Gasto, suprimento, guerra só desgasta o orçamento. O que é que você ganha com guerra? A única coisa que pode ser ganho numa guerra eram os chamados espólios, que é quando você entra em um local, você vence aquela nação e você pega o ouro que ali havia, você pega escravos que ali haviam, ou torna os seus habitantes em escravos, pega os animais. São os espólios de guerra. Mas Abrão não está muito preocupado com isso. Leia comigo a partir do versículo 17. Quando Abrão regressava, depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele
no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abrão lhe respondeu: juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: fui eu que enriqueci Abrão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram, e a parte que toca a Aner, Escol e Manre, os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. O homem mudou. A perspectiva dele mudou. Os reis de Sodoma e Gomorra perderam, sofreram uma grande derrota. Agora vem esse homem, que não tem nação, desconhecido, entra dentro dessa guerra, vence os vitoriosos, derrota os inimigos dessas nações. Os derrotados se empolgam, dizem: olha, que cara interessante, nós perdemos e ele venceu com um pequeno, vamos agradecer. E eles levam Abrão e sua equipe para o vale de Savé, chamado Vale do Rei. Era um vale, ele aparece novamente nas narrativas bíblicas, onde muitos festejos relacionados à guerra eram feitos. O rei de Sodoma foi ao encontro de Abrão para conversar com ele. Mas aparece um novo personagem aqui. Personagem misterioso mesmo. Misterioso, e nós não sabemos muitos detalhes sobre ele. Só isso aqui. Essa é a única aparição desse personagem. Um homem chamado Melquisedeque, chamado rei de Salém, e também chamado de sacerdote do Deus Altíssimo. E aqui nós temos algumas questões para perceber. Primeiro, explicar quem é esse Melquisedeque, uma vez que ele é citado em Hebreus 4, 5 e 7, em vários textos no texto de Hebreus, e bem como era muito trazido entre os judeus como uma figura lendária. Quem é esse? O texto de Hebreus diz: a gente não sabe quem é o pai dele, quem é a mãe dele, ele não tem genealogia, ele aparece do nada. Mas, irmãos, não leiam isso e achem que ele é um anjo que desceu do céu. Ele tem pai, ele tem mãe. O que o autor de Hebreus está dizendo é que nós não conhecemos. Ele é misterioso mesmo. E ele é chamado de rei de Salém. Esse lugar chamado Salém, adivinha que lugar é nas Escrituras? Jerusalém. Esta cidade, depois denominada Jerusalém, há muitos séculos era chamada de Salém, a cidade de Davi, a cidade de Deus. E ainda mais, coincidência, o nome desse homem. O nome dele é Melquisedeque. Aí nós temos duas palavras que formam uma só. Melech significa rei em hebraico. Sedek significa justiça em hebraico. Quando você junta Melech mais Sedek, fica Melquisedeque. É o rei da justiça. Quem é o rei da justiça que reina sobre Jerusalém? É Jesus, né? A gente sabe que é. Então, é como se Deus tivesse deixado uma pista aqui desse que viria. E pior, ele é um rei sacerdote. Jesus é um rei sacerdote também. E ainda pior, o que é que ele traz? Ele traz pão e vinho. E a ceia do Senhor, ela é composta de pão e vinho. Não quer dizer, irmãos, que este Melquisedeque era um anjo do Senhor, ou era Jesus ali disfarçado. Não, nós não temos como dizer isso. Mas nós temos aqui, talvez, uma grande... Entendam o que eu vou falar. Uma grande brincadeira de Deus, dando uma pista, dando um spoiler do que vai acontecer. O rei da justiça, que reina sobre Jerusalém, que usa pão e vinho. A ideia do pão e vinho é para que aqueles soldados cansados tomassem vinho para se alegrar e pão para se alimentar. Não dava tempo matar bois, não dava tempo matar bichos. Eles precisavam comer algo rápido, pão e vinho. E esse homem é chamado de sacerdote do Deus Altíssimo. Deus Altíssimo é El Elyon, é o Deus Altíssimo, é o Deus alto.
Se esse Melquisedeque está falando de Yahvé, do Deus de Abrão, é muito provável que sim. Alguns acham e defendem que Abrão era um homem que joga dos dois lados, que ele adora Yahvé, mas às vezes ele se une com outro culto. Não tem nada a ver aqui, irmãos. É muito provável que a adoração ao Deus perfeito, ao Deus altíssimo, como é chamado aqui, não só acontecesse com as pessoas que a Bíblia narra. É possível que essa adoração acontecesse fora de Israel. É possível. Deus pode ter se revelado a outras pessoas que não foi descrito no texto bíblico. Uma coisa é certa. Esse rei de Salém conhecia o Deus de Abrão. De tal maneira que ele não elogiou Abrão pela vitória. O que é que ele fala para Abrão? Abençoado seja Abrão pelo Deus Altíssimo. Bendito seja o El Elyon, que entregou os adversários nas suas mãos. Ele reconhece que a vitória não veio de Abrão. A vitória veio de Deus, que concedeu aquela vitória. E o resultado é que Abrão dá o dízimo de tudo para Melquisedeque. Alguns pensam que é um tipo de pagamento de um tributo para que aquele rei permitisse que Abrão vivesse ali. Não parece ser isso. O rei sacerdote abençoa Abrão e a resposta de Abrão é dar o dízimo. É a primeira aparição desta palavra, inclusive nos prova algumas coisas. Que o dízimo, ele não é só um estabelecimento para Israel. A estrutura do dízimo já existia antes da nação de Israel. O dízimo parece ser algo óbvio. Tão óbvio na história da humanidade, que Abrão naturalmente dá o dízimo de tudo que recebeu. O dízimo parece ser uma estrutura que vai além de Israel. Israel torna as leis mais claras sobre o dízimo. É tanto que lá em Hebreus, quando se fala sobre Melquisedeque, é dito que Melquisedeque recebeu o dízimo, Abrão deu o dízimo e representou outras pessoas no dar esse dízimo. É uma das provas que nós usamos para dizer o seguinte, que embora na nova aliança não seja estabelecido em termos explícitos o dízimo ele está para além da antiga aliança. Ele continua funcionando mesmo antes da antiga aliança. E nós pressupomos que ele continua funcionando também depois da nova aliança. Porque ele é um padrão. Ele é um padrão de igualdade. Ele é um padrão onde o menor vai dar o mesmo tanto que o maior vai dar. É um padrão mínimo, que era entendido por todas as religiões. E até hoje é entendido. Né? Às vezes só os crentes não entendem. Mas até hoje é entendido como um padrão da própria estrutura das coisas. Nós devolvemos algo para o Deus que nos abençoou. E devolvemos regularmente. E devolvemos como um padrão mínimo que nos estabeleça como iguais. Todo mundo é igual dentro da igreja, uma vez que devolve proporcional àquilo que Deus tem te dado. É assim que funciona. Então nós temos a devolução do dízimo para Melquisedeque, não porque Melquisedeque é rei, mas porque ele é sacerdote do Deus Altíssimo. O dízimo é devolvido para as lideranças do povo de Israel, para que mantivesse o culto ao Senhor funcionando. É o mesmo padrão para hoje. A missão continua também através do fundamento financeiro, do fundamento das posses, porque sem isso as coisas não funcionam dentro da estrutura do que Deus criou. Então o rei de Sodoma diz a Abrão, versículo 21, dê-me as pessoas. É como um agradecimento. Olha, você venceu, muito obrigado, eu vou te pagar. Me dê as pessoas que você resgatou, meu povo, e fique com as coisas. Eu te dou. É meu pagamento por você ser meu mercenário. Eu te contratei como mercenário e aqui está o pagamento. E Abrão diz, eu juro por Deus. E usa o mesmo termo de Melquisedeque, o El Elyon, o Deus Altíssimo, que eu não quero nada seu. Há dois motivos aqui. Primeiro, Abrão tem uma honestidade. Ele não foi como mercenário. Abrão não trabalhava com isso. Ele foi para resgatar o seu sobrinho. Ele não resgatou? Agora, sendo um homem oportunista, ele poderia dizer, olha, que bênção. Resgatei meu sobrinho e ainda ganhei dinheiro. Bom demais, homem. Olha aí que bênção. Eu fui fazer uma coisa e ganhei outra. Eu fui buscar cobre e achei ouro. Bom demais. Ele é um homem honesto. Ele diz, não quero, eu não vim fazer isso. Mas a segunda questão é que, quem é que está oferecendo esse dinheiro para ele? É o rei de Sodoma. É um rei ímpio. É um rei pecador.
É como se ele dissesse: eu não quero dinheiro nenhum seu. Eu não quero ter parte com você, enquanto Ló quer. Ló, até depois dessa bagaceira todinha, volta para lá. É como se Deus estivesse avisando: Ló, sai daí. E ele volta. Mas Abraão não quer ter nada a ver com esse povo. Para que depois não se diga: fui eu que enriqueci Abraão. De jeito nenhum. Não quero nada a não ser a comida para os meus rapazes e que você dê para os ímpios que andavam com Abraão. Para Ner, para a Escol, para Mare. Eles vão querer o dinheiro. Dê o dinheiro para eles. Eu mesmo não quero. Irmãos, nós temos um homem que agora está abrindo mão das riquezas. Provavelmente arrependido de sua primeira atitude. Daquela atitude que levou ele a errar com sua esposa. A errar mentindo. Para que pudesse adquirir riquezas. É no momento de adquirir ou perder riquezas que nós provamos o coração dos crentes. Os crentes. Eu estava na Bahia e um pastor falou isso. Ele disse: quando o povo estiver dormindo na hora do culto, na hora da pregação, tem duas palavras que eu falo que o povo acorda. Eu já anunciei, né? Dinheiro. Opa! O pastor vai falar de dinheiro. Sexo. Aí o povo: o que é que... São palavras-chave, né, para capturar a atenção do povo. Que até o povo lá de trás se desperta quando essas palavras-chave são faladas. Dinheiro. Dinheiro é uma das provas de se você confia em Deus ou não. Das provas cabais. Se você tem diante de si a oportunidade de receber e que nesse recebimento a tua fé seja maculada, você está provando que a sua fé ela não é suficiente para te fazer caminhar com Deus nos dias ordinários. Uma fé que leva a paz nos relacionamentos, também a cumprir nossos compromissos, a confiança de que Deus vai suprir, é uma fé que nos torna pessoas tranquilas, não pessoas que vivem em briga. Primeiro, Abraão abre mão de sua terra, depois Abraão abre mão das suas riquezas. Ele não está concentrado naquilo que lhe é acessível. Ele não está concentrado naquilo que ele pode tomar por seu esforço. E eu quero chamar a atenção em relação a isso para você. Se você se concentra demais no que você pode conquistar com o teu suor, com os teus esforços, essas lutas podem te distrair do que Deus pode te dar pela graça dele. É muito bom conquistar as coisas por nossos esforços. Mas algumas coisas Deus separou para que você confie nele, para ele te dar, que você espere nele, que você confie nele, que você vença a ansiedade, que você perceba que você não tem condições de fazer. Então que você faça essa oração: Senhor, ajuda-me a confiar em ti nas coisas que eu não posso controlar. Quando você se concentra demais em conquistar as coisas, você pode estar distraído das coisas que Deus pode te dar por meio da fé. É uma distração perigosa, irmãos. É uma distração das pequenas picuinhas, das pequenas vantagens que a gente vai tirando na vida. Eu já vi gente fazendo esquema para conseguir carteira de estudante para pagar meia entrada no cinema. Gente que nem estuda mais, mas tem esquema para isso. Crente, pelo amor de Deus, abandone esses esquemas. Abandone essas pequenas briguinhas para ganhar um realzinho, para ganhar uma coisinha, para tirar vantagem. Sem você perceber, a vida vai passando. E você vai perdendo a sua vida nessas mesquinharias. A vida passa, aquilo que importa passa. Abraão disse: pode levar, não preciso disso. Deus vai dar, e Deus dá. Eu te garanto. Deus dá mais do que você teria se tivesse brigado. Deus dá mais do que você teria se você tivesse insistido. Quantas famílias amarguradas por questão de herança? Quantas? Crentes, inclusive. Quantos homens que destroem a saúde do seu coração, até se colocam em perigo, e sua família em perigo, por briga no trânsito, por um vizinho que faz barulho, se colocam em um alto estresse, por vezes até se colocam dentro de um perigo.
de sofrer um atentado contra a sua vida, de outro homem violento e ímpio, só porque querem ter razão, só porque querem silêncio, só porque querem ganhar no trânsito. Pelo amor de Deus, irmãos. Qual a vitória disso no final? Você vai ganhar a corrida? Você vai ganhar a vantagem de ter humilhado alguém? Quantas pessoas que abandonam o serviço do Senhor porque alguém falou estranho com elas, porque alguém discordou delas, por uma pequena coisa, param de servir na igreja. E desses detalhes em detalhes, nós somos conduzidos a uma vida medíocre, que está apegada às pequenas coisas. Mas pequenas coisas para nossa vantagem, sendo que nós poderíamos estar apegados às pequenas coisas que Deus nos dá, às bênçãos diárias. Deveríamos não nos distrair daquele que pode nos dar tudo, daquele que pode nos doar todas as coisas, daquele que pode ser tudo para nós, daquele que pode nos suprir em tudo. Quando você olha Abrão dando liberdade a Ló, você percebe que esse é o preço que ele paga pela paz. Bem-aventurados os pacificadores, as pessoas que fazem a paz. Esse é um discurso difícil para o meu coração. É um discurso difícil para o meu coração, porque quem me conhece sabe que eu gosto de justiça, né? Eu gosto de brigar pelo que é nosso. Mas a palavra de Deus não pode ser mal interpretada por mim, só para satisfazer os meus gostos como intérprete. É isso que a palavra está dizendo. Às vezes, nós temos que abrir mão e não lutar por justiça. Abrão cumpre uma obrigação quando resgata Ló. Cumpre uma obrigação que ele não precisava cumprir. Abrão escolhe, dessa vez, agora não tirar vantagem financeira da situação. Quantos crentes que até na missão, recebem recursos para fazer a missão, recursos nacionais, às vezes recursos internacionais, e tiram vantagem desses recursos para enriquecimento próprio. Pessoas dessas são pessoas das quais Jesus disse: seria melhor que tivesse amarrado no seu pescoço uma pedra de moinho e tivesse se lançado ao mar. Porque escandalizam os pequeninos. Se na missão tem líderes que estão usando recursos para a missão, para enriquecimento próprio, não fuja da acusação. Talvez não seja o seu caso aqui. Mas você talvez esteja buscando enriquecimento naquelas coisas que não são lícitas, ou naquelas coisas que são lícitas, mas estão te afastando do Senhor. Não tem nada de errado aqui, pastor. Estou dentro do código, estou dentro das 4 linhas da lei, mas está te afastando de Deus, porque você só quer ganhar, ganhar, ganhar. Você desacostumou de perder. O chamado aqui nessa noite é que você volte a sentir o prazer de perder às vezes. Está disposto a perder? Está disposto a não ser o vencedor sempre da discussão, o vencedor do dinheiro, o vencedor da vantagem? Ser crente e ser discípulo de Jesus é ser chamado a negar-se a si mesmo. Quantas vezes você não precisou deixar de fazer certa coisa que você queria fazer para auxiliar financeiramente na obra de Deus? Quantas vezes você não precisou deixar de ir para certos lugares para estar presente junto com os crentes que estão sofrendo? Quantas vezes você não precisou abrir mão de uma morada fixa para morar em tendas para servir ao Senhor? Talvez nada disso aconteceu na tua vida, mas deveria. Talvez nenhuma dessas situações aconteceu, mas deveria. Porque, olha comigo, Hebreus capítulo 11. Sempre que o texto abrir, a gente vai para Hebreus 11. E lá em Hebreus 11, especialmente focado no capítulo 13 de Gênesis, que foca neste homem que vivia em tendas, esse Abrão.
Nós lemos no capítulo 11, versículos 8 ao 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Ele sai sem saber para onde vai. E focado aqui no nosso texto, ele peregrina na terra da promessa, como se fosse terra alheia. E era terra alheia. Era terra de cananeus. Era terra de donos. Ele peregrina e Deus mesmo diz, anda de ponta a ponta, peregrina em toda essa terra, porque ela será sua. Mas ele não sabia quando, não sabia como. Ele continuava peregrinando. E o motivo é este, é o motivo dos olhos da fé. Ele aguardava a cidade que tem fundamentos. A ideia que é de uma cidade inabalável. Quando Abraão irrompe dentro de uma cidade para resgatar Ló, ele derruba as muralhas. As cidades são frágeis. Qual a confiança então de Abraão? Por que ele não constrói uma cidade? Por que ele continua peregrinando? Porque ele quer chegar em uma cidade que não pode ser penetrada, que é inabalável diante dos terremotos, na cidade de Deus. Uma cidade que Deus é o arquiteto e o construtor. Essa cidade que lhe importa. E quando você tem distrações no caminho, dinheiro, vantagens, brigas familiares, ganância, inveja, essas distrações podem tirar o teu olho da cidade permanente. A fé nos conduz a uma vida calma, pacífica, que abre mão, que diz, Deus proverá. E nesse Deus proverá, você vai experimentar o poder de Deus. O poder que nos conduz àquilo que importa e não àquilo que nós queremos em nossos corações pecaminosos. Vamos fazer uma oração. Pai, diante da Tua palavra, nós te pedimos que nos conflitos que temos neste mundo, conflitos dentro de nós, com os outros, conflitos por ganhos e benefícios pessoais, ajuda-nos a abrir mão daqueles que o Senhor nos chamou para confiar em Ti, a vencer a nossa ansiedade relacionada às Tuas promessas, a esperar em Ti, a esperar, Senhor, da Tua parte, o sinal para agir, ou às vezes o sinal para abrir mão, o sinal para impor a justiça, mas às vezes o sinal para sofrer o dano. Dá-nos sabedoria, Senhor. Não faz com que nós sejamos crentes briguentos. Não faz com que sejamos crentes ásperos. Crentes que olham apenas para o seu umbigo e não para o quadro mais amplo do Teu reino, da Tua história e daquilo que o Senhor cumprirá em nós, seja agora ou seja na eternidade. Dá-nos confiança, Pai, essa fé que caminha contigo nos dias ordinários também. Em nome de Jesus. Amém.